Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja conosco nesta noite, amém? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha trazer muita paz dentro de nós, muita paz dentro da nossa casa, no nosso lar, nos nossos familiares. Ó Espírito Santo, esteja à frente desta ministração. Que esta meditação, Pai amado, na Tua santa, viva e poderosa palavra, venha nos trazer refrigério, venha nos trazer renovo, conforto, socorro em Ti. Pai amado, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Espírito Santo, fale conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, hoje estamos em Jeremias capítulo 36, amém? Sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual que se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhes havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor e todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, e o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, os ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara dos escribas, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elissama, o escriba, de Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas mãos e veio a eles, e disseram-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu a Baruque aos ouvidos dele. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros, e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declare-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. E disse-lhes Baruque com a sua boca: ditavam-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai
e esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde está. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram um rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxessem o rolo, e Jeude tomou-o na câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eutanã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei Jerameel, filho de Anameleque, e Seraías, filho de Azirel, e Selemaías, filho de Abidel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-o escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, escreva da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. E Joaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: Por que escreveste neste anunciado? Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, será lançado seu cadáver ao calor de dia e à geada da noite, e visitarei sobre ele e sobre a sua semente e sobre os seus servos a sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. As lições espirituais do livro. Este texto sagrado descreve a forma primitiva como os livros da Bíblia foram escritos. O primeiro livro do mundo que se tem registro são trechos do poema sobre um rei da Mesopotâmia. Esse livro foi escrito em cerâmica e pedra, como era o costume na época. Entretanto, o primeiro livro a ser publicado no mundo foi a Bíblia, em 1455, por Joanes, o inventor da imprensa. Ele inventou a prensa de tipos móveis e revolucionou a produção de livros da época. Graças a essa invenção, os livros que antes eram reproduzidos à mão passaram a ser impressos e produzidos de forma mais rápida e barata. Essa invenção foi de extrema importância na época do Renascimento, pois fortaleceu a circulação de ideias e conhecimentos de forma mais rápida. O invento também favoreceu o processo das grandes reformas religiosas no século XVI. Louvemos a Deus pela existência da Bíblia e de tantos outros livros importantes, pois a existência da Bíblia como um livro é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Irmãos, neste livro sagrado aqui, a palavra do Senhor nos mostra como Jeremias, o profeta Jeremias, era obediente ao Senhor. Ali o Senhor dava ali as lições para ele, dava ali as tarefas para que Jeremias
mostrasse ao povo para que se convertesse e seguisse ali e se prostrasse perante a um Deus só, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas o povo era de dura servir, o povo era de duro coração. Mas o Senhor a si mesmo falava a Jeremias, pega um cinto de linho, Jeremias, escreve tudo que você já escreveu no outro rolo, escreve novamente, acrescenta essas palavras, e mesmo o povo não dando ouvido, Jeremias era obediente ao Senhor, pois ele sabia que quem realmente estava falando com ele era Deus. Eu confesso que quando eu comecei a ler esta palavra, bem pelo começo, o Senhor já falou ao meu coração, porque aqui, toma um rolo e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel. Irmãos, o Senhor tem planos de salvação para a tua vida. O que o Senhor fala com você, você deve ouvir e dar atenção aos detalhes que o Senhor tem falado com você. Às vezes Deus não vai usar uma pessoa que você espera para falar com você. Talvez Deus não vai usar ali uma circunstância que você está esperando ser naquele jeito, daquela forma que você planejou. Mas o Senhor é um Deus que lhe surpreende, um Deus que basta a gente ter a nossa fé alinhada com a palavra dele, pois a palavra dele é que nos fortalece a cada dia. A gente só consegue ter o nosso espírito fortalecido se nós nos alimentarmos, assim como a nossa carne. Se a gente ficar sem comer, sem beber água, a gente fica desidratado, desnutrido, e assim da mesma forma o nosso espírito. Se a gente não meditar na Bíblia todos os dias, nesse livro maravilhoso que trouxe coisas novas, vida do ser humano, a Bíblia, ela é um manual de como devemos viver. E se a gente não se alimentar das palavras que o Senhor deixou para nós neste livro sagrado, essa palavra não é apenas um livro qualquer. Essa palavra, ela tem poder, ela tem vida, ela tem força, tem paz, ela é eficaz, ela se renova a cada manhã. Temos que ler a Bíblia todos os dias. É muito bom a gente ir num culto de Pentecoste, ir num culto pentecostal, rodar, pular, cantar, gritar, glorificar, abraçar, sentir o poder de Deus. Mas durante a nossa caminhada, é a nossa fé que nos mantém firme na presença de Deus. E aonde que a gente vai conseguir força para manter a nossa fé quente no Senhor, para manter a chama do Espírito Santo quente? A gente vai conseguir essa fé na palavra do Senhor, nos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Irmãos, a fé, ela é o firme fundamento de que devemos ter fé naquilo que não vemos, e assim vamos seguir. Eu sei que Deus, ele é um Deus que ele opera dentro de coisas impossíveis. Ali eu creio que se eu, com a minha carne, for andar por cima de um rio, por cima de um mar, com certeza, eu tenho certeza que eu vou afundar. Mas quando Pedro ali, ele ouviu a voz de Jesus falando, vem até mim, Pedro caminhou por sobre as águas, mas quando veio a dúvida, Pedro começou a afundar. E na hora que Pedro estava se afundando, é a hora que ele estava perdendo a fé em Jesus e olhando para a circunstância da água, circunstância dos ventos, das tempestades, do que estava ao seu redor, e que ele estava por cima da água. Só que ele estava caminhando, ele não estava ali parado, ele estava indo de encontro ao mestre, de encontro ao caminho, que é o caminho. Jesus é a ponte que nos leva para a vitória. Jesus é a ponte que nos guia para o outro lado, para o lado que nos tira do deserto, que nos tira da aflição. E quando Pedro começou a afundar, Jesus não deixou Pedro afundar, aleluias. Pedro, meus irmãos, segurou na mão do mestre e se ergueu novamente. Assim é a nossa vida. Quando estamos dentro de uma dificuldade, dentro de um problema, Jesus não saiu ali de perto de Pedro e deixou Pedro afundar sozinho. Acha mesmo que Jesus vai fazer isso com você? Que ele não está te vendo? Irmãos, somos todos diferentes, cada um tem um chamado, não se compare com ninguém, você é único, você é especial, você é realmente diferente. O seu chamado não vai ser igual ao chamado do seu irmão, a sua caminhada não vai ser idêntica à caminhada de ninguém, o seu propósito não é igual ao propósito de ninguém, cada um é único, cada pessoa. Davi teve um chamado, Abraão, a promessa foi se cumprir na vida de Abraão dentro de uma causa impossível, pois a esposa de Abraão já era muito de idade avançada, e Abraão também, só que Deus deu o filho da promessa para ele.
E quando ali Abraão começou ali a amar tanto aquele filho, Jesus falou, o Senhor nosso Deus falou para ele, agora me dá o menino Abraão. E o que Abraão fez? Abraão foi sacrificar o filho. Abraão amolou o cutelo, Abraão subiu ali aquela montanha, subiu aquele monte para entregar o seu filho para Deus. Mas aonde vemos que Jesus pega a vida dos servos dele, corta e tira fora. Jesus não aceita esse tipo de sacrifício. Nosso Deus, ele não quer esse sacrifício. O sacrifício que o Senhor queria ver ali é se o coração de Abraão estava no filho ou se o coração de Abraão estava em Deus. Se a fé de Abraão estava no filho ou se a fé de Abraão estava depositada em Deus. Mas Abraão não desobedeceu à voz de Deus. E quando Abraão estava tão distraído que Deus teve que falar, Abraão, eis aí o cordeiro. Não precisa disso, filho. Mas o Senhor quer ver até onde você vai. O Senhor quer ver até onde está a tua confiança. Deus, ele prova a gente sim. Vemos isso na Bíblia sim. Temos esse exemplo aí de Abraão. Daniel precisava ter entrado dentro da fornalha para mostrar, dentro da cova de leões, para mostrar que Deus é Deus, não, mas ele viu ali que o servo dele foi provado. E às vezes achamos que a prova que estamos passando é o inimigo, nem tudo é Satanás. Porque quando estamos buscando a presença de Deus, Satanás ele tem que pedir permissão a Deus para tocar em nossa vida, como fez com Jó. A nossa vida não fica bagunçada, Satanás não faz o que quer com a nossa vida não. Este vendaval, este deserto por onde você está trilhando é porque o Senhor quer provar você. O Senhor ele quer te mostrar que Ele é Deus. Dentro dessa circunstância difícil, é daí que você vai se renascer das cinzas, é daí que o Senhor vai te levantar, é daí que você vai arrancar força, é daí que você vai enxergar algo novo para renovar a sua fé, da onde você nunca imaginou que ia enxergar, é daí que você vai abandonar o pecado que você nunca imaginou na tua vida que você conseguiria largar, aleluias. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. E assim ele foi ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram na fornalha e saíram ileso, porque o quarto homem estava na fornalha. O quarto homem está com você nessa noite. Por quem ainda está com os seus lábios cerrados, comece a glorificar o nome desse Deus que ainda te permite viver até hoje. Comece a glorificar o nome desse Deus, comece a exaltar esse Deus que te permite você ter um teto sobre a sua cabeça. Comece a glorificar esse Deus que hoje mesmo, ele te deu vários livramentos que você nem imagina que passaria, ele te livrou. Pois enquanto estamos aqui tranquila, nossa vida tranquila, levando aqui a nossa vida, no mundo espiritual está acontecendo uma guerra e o nosso Deus ele não está deitado. Eu às vezes assisto vídeos no Instagram de pessoas dizendo que Deus está sentado num cadeirão como se ele estivesse à toa. Claro que não. Deus ele trabalha 24 horas. O tempo dele não é como o nosso, ele não para. Ele não fica lá com os olhos fechados. A palavra do Senhor em Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Isso significa que ele está nos ouvindo a todo momento, porque senão a palavra dizer em alguns momentos ele não está te ouvindo, ele está ouvindo sim. A palavra do Senhor diz que se nos escondermos no mais profundo abismo, ainda assim os olhos do Senhor estariam lá. Isso significa que os olhos deles estão abertos a todo momento, vendo tudo que fazemos, tudo que plantamos. Jamais vamos colher morango se plantarmos jiló. Jamais vamos colher jiló se plantarmos uva. O que a gente planta, a gente colhe. Semeie Jesus, semeie o amor de Jesus Cristo. Irmãos, eu estava gravando os vídeos muito curtos, mas eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não posso deixar a minha carne falar mais alto, eu não posso deixar de fazer o que o Senhor falou para me fazer. Eu tenho que fazer o que Ele falou. Ele falou: filha, fala do meu amor. Desde criança, Deus tem falado comigo: filha, prega o evangelho. E eu já tentei cantar quando eu era criança.